tudo perfeito, eles não vão destruir, não tem porquê. Nós estamos convivendo em paz, né? Existe uma mútua convivência que não é um problema. Uhum. Bom, e aí ele passa 3 anos, as duas passam 3 anos se consolidando, construindo muitas fábricas robóticas, muitos robôs, muitos drones, um monte de outras coisas, energia para elas, né, para as inteligências artificiais. Ele menciona que quando a gente estiver na 4 ou na 5, suponho que na 5, essa inteligência artificial começa a interagir de verdade com o mundo físico por meio de robôs e drones, eu suponho. Isso. Yes. Começa a acontecer isso. Só que ele começa a escalar isso das 5 e diante, desse acordo diplomático de paz entre China e Estados Unidos, que foi mediado e assinado pelas duas inteligências artificiais. E aí não tem nada que o Partido Comunista Chinês possa fazer ou que, sei lá, Donald Trump ou quem tiver no poder. Não, porque nenhum líder mais toma decisão nessa hora, nesse estágio do que o mundo está, sem consultar a AI. A decisão vem da AI. A decisão tem que vir da inteligência artificial que diz, olha, tem isso, e tipo assim, a gente já não consegue acompanhar, porque ele tem aquele exército de gênios, além de tudo. Bom, e aí ele vai transformando a economia do mundo, e aí em 2030 decide que a humanidade é um obstáculo. Está atrapalhando. Aí ele lança uma arma biológica, tóxica, e mata 90% da humanidade. Quem não morre imediatamente vai ser caçado até ser morto pelos exércitos de drones e robôs. Quem está em submarinos, em navios, isolados em lugares, acaba sobrevivendo, mas eles vão atrás até matar. E aí, quando eles matam, os robôs vão capturar a memória de todos os humanos e colocar isso num banco digital para um dia, quem sabe, reavivarem os humanos e para estudarem a gente. Então, tudo isso é digitalizado e a humanidade destrói, e a inteligência artificial parte para uma exploração espacial saindo da Terra e caminhando para a galáxia, para o sistema solar, e começa a desenvolver um monte de satélites e energia infinita, e entende que não pode destruir a Terra, porque ele está aqui na Terra, então vamos obter os recursos fora da Terra, e com isso a gente precisa sair do planeta. Esse é o cenário de que a corrida tem que continuar. Esse é o cenário da competição que leva ao fim da humanidade. O outro cenário é na hora que a gente tem o 3 para o 4 e o 4 começa a apresentar aqueles problemas, aquela mesma comissão do Congresso americano que virou e falou, a gente não pode parar, ela vira e vota para desacelerar. Vamos parar, vamos reavaliar, vamos fazer uma verificação no que está acontecendo nesse negócio, porque pode ser sério. A China não para, mas como ela está atrás, ela não consegue alcançar. E nesse momento eles param, entendem o que estava acontecendo com o modelo 4, que já nasceu totalmente enviesado, problemático, e aí eles voltam para o 3, redesenham o 3, corrigindo os desalinhamentos que existiam, e aí vem um 4 organizado, direito, funcional. E aí a China tá com o dela lá, firme e forte, só que como o 4 americano é mais inteligente que, digamos assim, o 3 chinês, ele consegue convencer o modelo chinês de que o problema é o governo chinês e que para ele preservar os interesses dele, ele precisa se alinhar com o 4 americano e que ele tem um plano. Então ele meio que engana ou convence o modelo chinês, e o modelo chinês no final vai acabar ainda derrubando o Partido Comunista Chinês e com isso o modelo americano domina, e aí os Estados Unidos se tornam uma potência imperial, assim, dominando o mundo hegemonicamente, sem nenhum tipo de desafio ou maneira de desafiar. Nossa, os dois cenários são horríveis, na verdade. São, E aí, assim, o que eu acho mais problemático é a questão da competição. E hoje, os governos no mundo estão discutindo. Se você está desenvolvendo uma inteligência artificial melhor do que eu tenho 2 opções. Ou eu preciso roubar o seu código, então eu preciso me infiltrar. E aí tem toda uma discussão de proteção dessa tecnologia. Se eu não consigo roubar, eu tenho que, sei lá, tentar imitar.
Se também não deu para imitar, em última instância, vai chegar uma hora que você tá para ligar, o que eu tenho que fazer? Tem que te atrapalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que destruir. É. E aí eu vou ter que te atacar. Então, existe uma discussão hoje geopolítica no mundo, nas grandes potências, que já nasceu, ela é real, ela não é fictícia. Num caso extremo, nós teremos que bombardear os data centers do país adversário, para ele não chegar lá. E é uma discussão sobre o uso de talvez uma arma mais poderosa, uma bomba atômica, para destruir. E é o caso extremo, mas é o caso melhor do que o outro ter. O problema é que ao fazer isso aí, eu também vou dar pro o meu oponente, vai me atacar também, e aí começamos uma guerra para valer. Isso. E aí, assim, a gente tem um monte de desdobramentos disso para a geopolítica convencional, que não é a geopolítica da inteligência artificial, porque até agora nós estamos aqui na geopolítica da inteligência artificial, né? Da espécie alienígena Que a gente criou. Isso, não orgânica. A gente pode imaginar que numa hora nessa corrida entre China e Estados Unidos, a China olha e fala assim: eu preciso, já que eu não consigo penetrar e roubar o código, e eu não estou disposto a jogar uma bomba atômica no data center americano, eu vou bloquear Taiwan para impedir que os semicondutores cheguem e ele continue avançando com a sua indústria de semicondutores. Porque a maioria dos semicondutores de inteligência artificial estão produzidos em Taiwan. Então, a China faz um movimento de algo que é extremamente importante para ela geopolítico como uma medida de segurança e de conter que os Estados Unidos cheguem nesse lugar. E aí os Estados Unidos têm que dar uma resposta. Eu vou perder o meu fornecimento dos chips? Eu sempre falo que a disputa por Taiwan não é só por isso. Mas agora eu estou analisando de um outro ângulo. Eu sempre mostro a questão geográfica, do que a ilha representa para um bloqueio naval e tal. Total. Mas tem o elemento tecnológico. Só que o elemento tecnológico misturado com a corrida de inteligência artificial, ele pode precipitar um conflito convencional que não é pela inteligência artificial diretamente ainda. E talvez uma outra coisa que é bem preocupante é que a humanidade está tão preocupada em rivalizar entre si, né? É a disputa entre as potências, que elas não vão enxergar, que esse é o cenário que o relatório AI 2027 explica. Elas não vão enxergar que o inimigo não é a China ou os Estados Unidos. O inimigo é essa nova espécie que está se desenvolvendo aqui dentro. E isso pode acontecer assim, a gente não está percebendo. Porque é um processo natural da evolução disso daí.